Então, bom dia a todos. Estava aqui a fazer mesmo a certeza que todos os relógios batiam às 9h30, não é? Portanto, iniciamos aqui à hora. Bom dia a todos os participantes que se juntam a nós online e também aqui aos nossos convidados de hoje para este webinar que organizamos em parceria com a Key Talent, sobre a retenção e a atração de talento, que é um dos principais desafios com que se deparam as nossas empresas, em Portugal. E não só as empresas tecnológicas, todas as empresas que têm feito esta jornada para o digital e que têm introduzido uma componente cada vez mais de processos digitais nas suas organizações. E como a atração de talento na área do IT é um dos principais desafios com que as nossas empresas se deparam, principalmente desde que entramos nesta realidade pandémica e que nos habituámos a trabalhar atrás de um ecrã e que podemos fazê-lo a partir de qualquer parte, de qualquer geografia, dando a sensação que estamos todos juntos, independentemente do local onde nos encontramos. Nós achámos que era muito importante trazer então bons exemplos e trazer especialistas na área então da atração do talento e do employer branding, como é que isto também vai funcionar para atrair o talento, e por outro lado e da retenção, queria dizer, da retenção, e também da experiência do candidato a recrutamento, a processo de recrutamento, numa lógica também de atrair o talento para as nossas organizações. E, portanto, sem mais demoras, o que é que eu vos queria dar instruções aqui aos nossos participantes? Nesta plataforma nós temos duas funcionalidades, temos uma funcionalidade de chat. Oh, we have Ahmed asking us if the event is only in Portuguese. Yes, Ahmed. Ahmed, I think he's joining us from Egypt. He's one of the persons involved in WSA that I was speaking previously. Ahmed, I can translate you afterwards, but it's only in Portuguese, this one. Pronto, mas no chat então temos aqui algumas questões, já me deu o ok. E no Q&A eu convidava todos os participantes que possam fazer os seus comentários, as suas questões, e mais no final, portanto, nós vamos ter agora aqui uma breve introdução por cada um dos nossos convidados, começando pelo Bernardo, depois a Débora e depois o Miguel Luís, e depois vamos ter aqui uma conversa no final, e portanto quem estiver a acompanhar a partir, os participantes podem ir colocando os seus comentários e as suas questões e nós então iremos posteriormente debatê-los no final. Portanto, Bernardo, passava-te já a palavra e obrigada por teres aceito o nosso convite. Não, obrigado, eu agradecer à PDC e à daqui Talent pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje. O meu objetivo aqui hoje vai ser um bocadinho mostrar a importância do employer branding na contratação e na retenção de talento, como é que o Indeed trabalha o Indeed e o Glassdoor trabalha esse employer branding. Queria também contextualizar um bocadinho, porque sei que há muita gente que ainda não está a par disso, e porque é que eu estou aqui a falar, explicar porque é que eu estou aqui a falar pelo Indeed e pelo Glassdoor. Permitem, vou partilhar o meu ecrã. E eu estou a falar pelo Indeed e pelo Glassdoor, porquê? Porque somos empresas irmãs. A holding detentora do Indeed adquiriu o Glassdoor em 2018. Apesar de sermos empresas independentes, desde então trabalhamos um produto em conjunto e, portanto, oferecemos um produto de employer branding e de recrutamento em conjunto, porque faz todo o sentido juntar a maior plataforma online de oferta de emprego com a maior plataforma online de avaliações de empresas por colaboradores e ex-colaboradores. E, portanto, unindo estas duas forças, conseguimos criar aqui uma oferta de employer branding de recrutamento muito mais forte do que tínhamos. Eu gostava de mostrar dois exemplos práticos de como trabalhamos o employer branding e depois disso mostro os resultados práticos de um employer branding muito bem trabalhado. Se me permitem, eu vou... E, portanto, começo... Primeiro, deixem-me... Começo, por exemplo, o Indeed e o Glassdoor têm dois produtos de employer branding, que é, no Indeed chamamos a Company Page, no fundo é o perfil na empresa que a empresa tem no Indeed, e no Glassdoor é a mesma coisa, é o perfil que a empresa tem no Glassdoor. Tem dois objetivos muito claros. Um
é o employer branding e outro é melhorar os rácios na hora do recrutamento. E aqui tenho um exemplo de uma company page não trabalhada. Uma company page sem o employer branding estar trabalhado, sem estar a ser cuidado, e portanto podem ver a informação não existe. A única coisa que temos aqui é as avaliações, porque fomos buscar as avaliações que foram feitas no Glassdoor no passado. Portanto, não tem empregos, não tem perguntas, não tem, portanto, é muito fácil perceber que não é uma company page não trabalhada. E agora vou mostrar um exemplo de uma company page muito bem trabalhada. Como podem ver, o impacto inicial é logo diferente. A informação que temos aqui, a informação está adequada, está trabalhada, está cuidada, tem vídeo, tem texto, fala dos benefícios, estão ligados às redes sociais, que nos permitem trazer tráfego para as company pages e trazer candidatos para as company pages, e portanto a diferença de um employer branding trabalhado versus um não trabalhado é abismal, como podem ver. Portanto, toda a informação que a empresa necessita para passar a missão, os valores da empresa e para fazer com que o candidato, no momento em que decida que a empresa se vai candidatar, esta company page, este produto, permite às empresas passarem isso. Pediram para não vender o Glassdoor e o Indeed, o objetivo aqui não é vender, mas eu sou vendedor de nascença, é a única coisa que eu sei fazer e, portanto, peço desculpa se estou por ir por esse caminho, mas não é o objetivo. É só explicar um bocadinho a diferença entre um perfil trabalhado e não trabalhado. E a mesma coisa se vê no perfil do Glassdoor, ok? Apesar de que o perfil do Glassdoor, neste caso, é um perfil ligeiramente mais trabalhado, mas, contudo, há coisas que não fazem muito sentido. Temos aqui logos de empresas concorrentes, ofertas de emprego de empresas concorrentes, mais logos de empresas concorrentes e, portanto, neste caso, temos também publicidade e, portanto, desvirtua um bocado o objetivo do employer branding, que é falar única e exclusivamente sobre a marca da empresa, as condições de trabalho, as ofertas de emprego, as avaliações da própria empresa. E aqui um exemplo de um Glassdoor muito bem trabalhado. Vê-se logo a diferença, não temos publicidade, não temos logos da concorrência, é tudo focado na própria empresa. Portanto, a diferença aqui é abismal. Estão conectados também com as redes sociais, que é muito importante, e, portanto, consegue-se perceber nitidamente a diferença entre employer branding trabalhado versus não trabalhado. O que é que isto se traduz? Eu tenho aqui um exemplo, a empresa X, são números reais, eu não posso dar o nome da empresa, obviamente, mas são números reais de uma empresa X no setor IT. Temos que ter em conta que o produto Employer Branding, tanto a Company Page Indeed como o perfil do Glassdoor, foram ativados em abril de 2021, ok? Porque não estamos a comparar o ano completo, mas estamos a comparar a partir de abril de 2021 e, portanto, vê-se imediatamente a evolução da performance do Employer Branding, de um Employer Branding trabalhado versus um não trabalhado. Portanto, uma média mensal de novos visitantes de mais de 226 visitantes e mais 11% de visitantes únicos ao longo destes meses. Ok? Portanto, o impacto é efetivamente brutal. Aqui, em mais detalhes, KPIs mais importantes do Employer Branding, portanto, mais que triplicarmos a nível de impressões, comparando as mesmas páginas em 2020 versus 2021 e fazendo a ressalva de que o Employer Branding trabalhado só ficou ativo a partir de abril, mas mesmo assim, mais que triplicarmos o número de impressões, aumentámos em 79% as visitas à página de empresa, mais 60% de visitantes únicos e mais que duplicámos o número de followers. Portanto, é óbvio a importância do employer branding trabalhado e aqui conseguimos perceber isso facilmente. Mas o employer branding não é um final, é um meio. E, portanto,
o objetivo final do Employer Branding é este, é o recrutamento, é melhorar a performance do recrutamento, melhorar os KPIs de recrutamento. E aqui podemos ver, e comparando o ano 2020 com o ano 2021 na mesma empresa, a empresa X, fazendo a ressalva que o job volume, portanto, a média de anúncios ativos ao longo de 2020 foram 24 e ao longo de 2021 foram 26, portanto, estamos praticamente a comprar a mesma coisa, isto era para ficar claro, e portanto temos aqui a evolução dos anúncios patrocinados e dos cliques. Portanto, em 2020, sem employer branding trabalhado, tivemos 5,2% de cliques em anúncios patrocinados versus anúncios orgânicos. Aí, em 2021, mais ou menos o mesmo número de anúncios de campanhas, tivemos 28% de cliques em cliques patrocinados. Portanto, tivemos um aumento substancial a nível de cliques. E a nível que é finalmente o objetivo mais importante, a nível de currículos recebidos, ao longo de 2020 recebemos 1567 currículos, a empresa recebeu, e em 2021 3.213. Portanto, é brutal a evolução da performance das campanhas e do processo de recrutamento. E finalmente, para terminar, outro exemplo prático de outras duas empresas reais, neste caso a empresa Y e a empresa Z. Estamos a comparar exclusivamente o mês de março, abril e maio. Okay? São duas empresas que têm, a de azul escuro, a empresa Y, tem um employer branding, teve um employer branding trabalhado ao longo do ano, neste caso, que é importante é março, abril e maio, e a empresa Z nunca teve o employer branding trabalhado. É importante também dizer que a empresa Z, que é a empresa que não tem o employer branding trabalhado, teve uma média de 16 campanhas ativas ao longo destes 3 meses. E a empresa Y teve 14. Portanto, a empresa Z tem maior probabilidade de receber candidatos e mesmo assim vê-se que a diferença é abismal. Entre março e abril e maio podem ver que a diferença é muito, muito grande. E, portanto, a grande conclusão, e espero que tenham chegado à mesma conclusão que eu, é que, de facto, o employer branding, a importância do employer branding é brutal na hora, não só de passar a mensagem do que é a empresa, mas sim na atração do talento no mercado tão competitivo como o IT é atualmente. Muito obrigado pelo vosso tempo, espero que tenha sido útil. Obrigada, já fiquei aqui com notas para perguntas a seguir. Com certeza, muito obrigado. Muito obrigada. Então, Débora, passava-te então agora a bola, literalmente, não é? Exatamente, exatamente. Olá a todos, eu queria também agradecer pela oportunidade de estar aqui, tal como o Bernardo. É uma honra, principalmente porque sou portuguesa, não é? Não trabalho em Portugal, mas sou portuguesa, então falar sobre isto é um assunto que tenho muita paixão e tenho muito a dizer. Mas pronto, eu sou Customer Development Manager na Codility. Para quem não sabe, a Codility é essencialmente uma plataforma de avaliação na área tech, na área IT, não é? Então daí é que vem o meu insight sobre a experiência do candidato durante o processo de recrutamento, não é? Portanto, aqui o meu slot, vamos assim dizer, vai ser um bocadinho dedicado a falar sobre isso. E trazendo um bocadinho aqui o que o Bernardo disse, as empresas têm que se tornar atrativas, não é? Daí todo o employer branding que o Bernardo esteve a falar. E durante o processo de recrutamento também há aqui uns pontos muito fulcrais, na minha opinião, que as empresas agora se estão a focar imenso, que é, vamos ver, o tempo. A entrevista não pode ser longa, ou seja, tem que ser curta e eficaz. Todo o processo de recrutamento, os processos de recrutamento com 20 entrevistas já não funcionam para esta área, com 20 fases já não funcionam. Temos também aqui outro ponto que para mim é super importante, que é a dificuldade da avaliação. Portanto, aqui na Codility, por exemplo, o employer pode enviar testes aos candidatos, não é? A dificuldade do teste e a duração do teste têm muito peso na conclusão, ou seja, nas taxas de finalização do teste. Se o teste for muito difícil, muito longo, as pessoas pensam, não, há muita oferta por aí, vou para o próximo, não vou chatear sequer com isto. Então tem que haver um equilíbrio entre o que é um bom teste para que os recrutadores, seja hiring managers, seja RH,
para que os recrutadores possam ter ali a pessoa certa para aquela posição, e aquele equilíbrio para que o candidato esteja atraído o suficiente e esteja engaged o suficiente para ficar ali a fazer aquele teste, não é? Temos depois também aqui outro ponto que para mim é super importante, que é a antiguidade da pessoa no cargo, ou seja, a seniority. Um candidato sénior não vai ser um candidato que responde tão bem a um take-home test, não é? Quer uma coisa muito mais personalizada, uma entrevista par a par, em que pode fazer ali coding, live, nada muito formal, não é? E é aí que as empresas têm que se adaptar, porque eu acho que os papéis se inverteram um bocadinho nos últimos anos, um bocadinho muito, que principalmente nesta área de tech, que está tão louca de procura, os papéis inverteram-se um bocadinho, porque antes eram os candidatos que tinham que agradar aos employers, não é? Agora é um bocadinho ao contrário, agora são gastos todos os recursos para agradar os candidatos, foi uma reestruturação que teve que ser feita em quase todas as empresas. Nós trabalhamos com empresas tech, como, vou dizer aqui logos públicos como Google, Microsoft, e trabalhamos também com empresas de moda, com empresas com stands de automóveis, ou seja, todas as empresas precisam de tech hoje em dia, todas. Então, a procura versus a oferta está numa loucura incrível, incrível. Então, esta adaptação é muito, muito real, e é o que eu tenho vindo a perceber, é que esta reestruturação que tem sido feita nos processos de recrutamento tem sido feita exatamente nesse sentido, que é deixar o candidato confortável e encontrar o equilíbrio de ter a pessoa certa para aquele role, porque também contratar a pessoa errada também não é nada cost effective, custa muito mais dinheiro contratar a pessoa errada do que colocar recursos para contratar a pessoa certa. Isto não é uma área barata, então é isso que eu tenho vindo a ver. Outro ponto que eu vejo que é super importante e que tem vindo a ser muito, muito, muito desenvolvido nos últimos tempos é a confiança nas pessoas com quem se trabalha. Isso veio muito com a pandemia, não é? Porque fomos todos trabalhar de casa e ou confiamos em quem trabalhamos ou não confiamos, não é? A pessoa está a trabalhar, faz o seu trabalho ou não faz, não é? Claro que há maneiras de saber, mas acho que é uma área que tem vindo a ser muito, muito desenvolvida, e principalmente aqui na área tech vemos isso, vemos que as pessoas têm muito mais tendência agora a querer ficar em casa, porque percebeu-se que o trabalho faz-se bem de lá, não é? Um developer, um engineer, prefere ficar em casa porque o trabalho dele não requer que vá para o escritório, não é? E aqui esta confiança foi muito desenvolvida também nos últimos tempos, é uma coisa super importante. E vou falar aqui um bocadinho contra o meu produto. Nós temos uma feature que é identificação facial, não é? Que é para identificar os candidatos, para termos a certeza que é aquele candidato que está a fazer, e isso não é nada bem aceito por qualquer candidato, porque pensam, puxa, não estão a confiar em mim, eu já vou entrar nesta empresa. Desculpem, mas não vai acontecer. Obrigada pela oportunidade e vemo-nos mais tarde, não é? Então, aqui não, a confiança para mim é dos pontos mais importantes que eu tenho vindo aqui a perceber que se tem vindo a desenvolver, e eu adoro isso, porque vejo que, principalmente em Portugal, era uma área que precisava muito ser desenvolvida, e fico muito feliz de ver que está a ser desenvolvida. Portanto, sim, é uma trend isto, não é? É uma trend que tem vindo só a crescer, e eu acho incrível. Acho incrível que agora se esteja a dar realmente o valor que o candidato tem que ter no processo de recrutamento, que era um valor que antes não tínhamos, não é? Ou que qualquer pessoa não tinha, que agora toda a gente pode ter. Isso é uma coisa linda. E pronto, para mim, esta é realmente a parte mais importante. Da experiência do candidato. É tempo, é seniority level, é ter exercícios adequados, porque a não ser que a pessoa seja um grande logo, a empresa tem que se tornar atrativa, não é? Para reter aquele candidato, para reter aquele talento, a empresa tem que se tornar atrativa. Depois, claro que há muito trabalho no background quando o candidato é realmente
quando realmente fica na empresa, há muito trabalho no background, nas partes de people ops, para reter as pessoas, para tornar a empresa atrativa, mas o processo de recrutamento para mim é a cara da empresa, não é? E pronto, isto aqui é o meu take sobre o processo de recrutamento. Podia ficar aqui a falar horas sobre a mesma coisa, mas não o vou fazer. Não vou fazer. Obrigada, Débora. Mas já foi aqui um bom arranque, não é? Para depois a gente conversar mais um bocadinho à frente. Claro, Então claro que sim, claro que sim. passava agora a bola ao Miguel. Muito obrigado a todos, obrigado ao Bernardo, obrigado também à Débora, nossos parceiros, obviamente, e é sempre importante ouvir também as boas experiências das grandes organizações que trabalham nesta área. Eu vou fazer aqui uma breve partilha e basicamente quando pensamos no tema, a PDC em conjunto connosco, efetivamente surge porque esta é das áreas onde nós temos tido maior procura. As organizações, efetivamente, como a Débora estava a dizer, o mercado tech está em grande evolução, mas quando falamos de mercado tech não é para as empresas tech, é que todas as empresas efetivamente têm necessidades de ter talento tecnológico e é mais fácil ou mais difícil, dependendo efetivamente daquilo que as organizações fazem. Estava só de dar aqui um bocadinho de contexto. Este é o contexto. Portanto, neste momento, se vocês colocarem no Google só hubs tecnológicos, isto é o que vos aparece. Portanto, Portugal surge no topo, neste momento, das procuras de localizações, é um dos principais locais para posicionar empresas tecnológicas. E isto tem consequências. As multinacionais estão-nos a procurar. Podemos depois, no final, se quiserem, entrar um bocadinho do porquê que Portugal se tornou tão atrativo para as empresas tecnológicas. Eu deixo só aí a nota que, efetivamente, desde que a Web Summit se localizou em Portugal, foi um dos fatores que trouxe muito interesse no nosso país, mas, basicamente, este é o contexto onde nós, neste momento, estamos inseridos e que, se nós olharmos e pensarmos que o número de recursos, de pessoas que nós produzimos na área tecnológica e depois a quantidade de empresas tecnológicas que efetivamente se estão a posicionar em Portugal, notamos facilmente que existe neste momento, existe uma necessidade de formar mais recursos tecnológicos. Portanto, logo aqui ao nível da academia, existe esta necessidade e daí também a APDC, também na qual nós participamos, os projetos de upskill e de reskilling são muito importantes neste momento no nosso mercado, porque a procura é muito intensa, mas eu não gostava de deixar de falar do elefante que está aqui na sala. E o elefante que está aqui na sala é este. Salário. Salário não vale a pena escamotear, porque o salário efetivamente é um dos fatores, se não o fator mais determinante para que as pessoas saiam de Portugal. Como a Débora disse, neste momento o sair de Portugal não significa sair fisicamente de Portugal, porque há muita gente que trabalha em Portugal, trabalha em multinacionais a partir de Portugal. Mas, de qualquer forma, deixar de trabalhar em empresas portuguesas e, principalmente, quando nós pensamos na tal questão de porque é que, independentemente de nós acharmos que uma empresa gigante de um setor de supply chain, de um setor de logística, poder parecer muito atrativo para determinados setores de atividade, para o mercado IT, essas empresas, por mais gigantes que sejam, acabam por perder muito da sua atratividade, por vários fatores. Um deles é o salário, como é óbvio, porque introduzindo-se na média salarial nacional, nós sabemos que os recursos tecnológicos, as pessoas, os perfis, procuram, a sua expectativa salarial é muito superior àquela que é a oferta no mercado nacional. Isso tem levado a uma subida crescente mesmo ao nível das empresas portuguesas, que têm feito subir o seu salário destes perfis em concreto, mas isso depois cria desregulação interna dentro das organizações e acaba por ser difícil a gestão de garantir alguma equidade salarial dentro das organizações se temos uma área com um desnível muito acentuado. De qualquer forma, como vemos, isto são notícias públicas recentes, esta é uma notícia ainda de há dias atrás, portanto, obviamente que não queria deixar de falar do salário, mas isto não retira algumas áreas em que nós podemos trabalhar, excluindo o salário, e podemos fazer. Então, o que é que as organizações podem e devem fazer para atrair e reter perfis tecnológicos?
obviamente, falar aquilo que já foi dito, quer pelo Bernardo, quer pela Débora, posicionar marcas empregadoras, porque se não forem conhecidas, então é que não têm a mínima hipótese, e depois melhorar a experiência dos candidatos. A nossa experiência também com a Codility tem sido muito relevante e muito interessante, porque lá está, uma pessoa, um developer, a expectativa que tem é ser avaliado pelas suas capacidades de programação, então não faz sentido nenhum estar a avaliar currículos quando aquilo que a pessoa vai fazer é codificar, não é? Portanto, e tem sido muito relevante, e temos várias organizações já fora da área IT, como a Débora disse, de vários outros setores que não estavam habituados a utilizar este tipo de testagem de candidatos e que no final ficam surpreendidos com os resultados, porque há aqui outro ponto que é muito relevante, é que a taxa de abandono destes perfis de processos normais e mais tradicionais de recrutamento é elevadíssima. Portanto, se nós queremos manter estes candidatos dentro dos processos mais tradicionais, temos que, obviamente, adicionar aqui alguma área inovadora, algo que seja mais atrativo e mais chamativo para este tipo de perfis. E essa tem sido, efetivamente, a nossa experiência. Mas eu hoje, e relativamente aqui à minha apresentação, gostava de falar de outra área, que também é muito relevante para além destas duas que estamos aqui a falar, e que acaba também por ser um pouco colocada à margem daquilo que é o peso estratégico da maior parte das organizações. Isto é um termo de marketing, quem conhece os 4Ps ou os 7Ps, o placement é um desses 4Ps ou desses 7Ps. E porquê é relevante? Porque a maior parte das organizações acaba por estar a fazer o mesmo que fazia há 20 e 30 anos atrás, tentando atrair talento tecnológico, fazendo coisas simples como, se calhar há 20 anos não, mas há 5 anos atrás, por exemplo, era colocar um postzinho e na expectativa que o post funcionasse e que o talento tecnológico chegasse e interagisse com o post que é colocado da mesma forma que o fazia há 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás. Não acontece. Posso dizer que a taxa de esforço necessária para atrair um recurso tecnológico é muito superior à de um recurso não tecnológico. E nesse sentido, é importante escolher o local onde nós colocamos as nossas vagas de emprego. Porque a escolha seletiva do local onde ele é colocado vai influenciar o sucesso ou insucesso desse anúncio ou dessa vaga de emprego. E, portanto, coloco aqui alguns dados, coloco aqui alguns dados que é 3 em cada 4 candidatos, isto tem a ver com confiança, que era o que a Débora tinha dito. Os candidatos preferem candidatar-se nos portais da empresa, porquê? Pela questão da confiança. Mais do que estar num job board ou estar em outro local, a confiança decorre efetivamente do sentido de pertença. Eu sei que aquilo efetivamente é um recurso da organização A, B ou C. E também, cada vez mais, isto já era uma tendência que vinha a surgir, que é cada vez mais os candidatos informam-se. Isto não há a mínima dúvida e, portanto, hoje em dia, qualquer candidato que vá candidatar-se a uma organização sabe eventualmente tanto ou mais sobre a organização do que o próprio recrutador que está a fazer o processo de recrutamento. E, portanto, estes são é um enquadramento sobre o contexto onde nós hoje em dia vivemos dentro desta área mais tecnológica. Isto é o básico, que é, uma marca já não é aquilo que dizemos. Portanto, trabalhar em employer branding já não é um good to have, é um must have. Como o Bernardo bem disse, trabalhar as marcas e o posicionamento das marcas acaba por ser muito relevante. Eu coloquei aqui embaixo, isto é um bocadinho word of mouth, mas hoje em dia não é só word of mouth. Nós sabemos, quando o Simon Barrow, que é o criador do conceito de employer branding, utilizava uma imagem muito interessante que era o célebre iceberg, não é? Em que a maior parte daquilo que é dito sobre as marcas está oculto. Portanto, são as pessoas, os colaboradores dentro das organizações que falam uns com os outros e, portanto, é toda uma parte muito mais oculta. A marca controla muito pouco sobre aquilo que é a percepção externa que os candidatos e os seus colaboradores têm. Mas, de qualquer forma, por pouco que possamos fazer, a nossa influência pode ser significativa. E, portanto, falando de placement e falando especificamente sobre tecnologia, eu não podia deixar de mencionar locais onde efetivamente o talento tecnológico se encontra. Porque a maior parte de vocês, o auditório que está aqui a ouvir esta apresentação, questiona-se onde então, se não é o Facebook, se não é o LinkedIn, se não é o Twitter, onde é que eu posso pôr? Não é um job board, onde é que eu vou colocar os meus anúncios? E então
Começamos por alguns locais. E esta é uma plataforma portuguesa que não compete com o Glassdoor, obviamente tem algumas características semelhantes ao Glassdoor, mas é interessante porque é totalmente dedicada ao segmento IT, feita por portugueses, e portanto, basicamente o que eles fazem é, colocam aqui, registram empresas de IT, registram talento informático e fazem aqui um pouco do match entre as duas. Como veem, os reviews e salários de informáticos, só que estão aqui 28.636, portanto o Teamalizer em Portugal já se tornou um local onde as organizações vão para procurar, tentar fazer o match, estou a pagar aquilo que devo àquele meu recurso, ou decido pagar diferente. Portanto, acabam, efetivamente, aqui a Teamalizer acaba por ser um bom local para vir procurar esse tipo de informação. Mas não é só. Os tecnológicos vão muito ao GitHub. E agora, lá está, muitos de vós questionam-se. Quem vem do mundo de recursos humanos diz o que é o GitHub? E não percebe muito bem o que é isto. Isto são exatamente o GitHub Discussions, por exemplo, são comunidades. Porquê? Porque o talento tecnológico hoje em dia, mais do que querer aquele one shot do recrutador que diz eu tenho aqui esta vaga de emprego para ti, o que querem é a geração de uma relação. Procuram relações. E é nestes fóruns, nestas comunidades, que efetivamente eles encontram esse sentido. E as organizações que melhor atraem são aquelas que mais se encontram dentro de espaços como o GitHub. Eu vou falar de outros exemplos como o GitHub, porque há muitos exemplos semelhantes, mas não podia também deixar de falar do Stack Overflow. O Stack Overflow é muito interessante porque o Stack Overflow faz efetivamente um inquérito anual, não só em Portugal, é um inquérito anual mundial, onde dizem exatamente os locais onde o talento tecnológico se encontra. E está aqui os resultados. E, surpreendentemente, o Reddit aparece ali no topo. Estão a ver, 17% dos developers utilizam o Reddit. Isto dados do ano que acabou de terminar, 2021. Portanto, estão aqui a ver as plataformas que os recursos tecnológicos mais utilizam. O LinkedIn, se forem ver, aparece aqui com 5,3%. Portanto, também não é de todo o melhor local para colocar as vossas propostas e as vossas ofertas de emprego. Continuamos, Discord, outro local muito utilizado. Portanto, são servidores específicos onde o talento tecnológico utiliza muito para dialogar, para conversar, para falarem entre si. Uma plataforma também interessante. O Twitch, outra plataforma muito gira. Quem gosta muito, eu tenho por acaso uma área de esportes e é giro porque quase toda a gente que trabalha em esportes está aqui dentro. Portanto, tudo o que tenha que ver mais com tecnologia acabam por haver canais específicos de Twitch para a criação dessas tais comunidades. Portanto, é um local que as organizações e que vocês nas vossas empresas podem e devem pensar também em criar estas comunidades. E finalmente, o Slack. O Slack é giro porque o Slack é talvez a referência mais banal, diria, que todos já conhecemos, que todos eventualmente utilizamos, mas isto é aquilo que foi dito ainda o ano passado sobre o Slack relativamente ao talento tecnológico. O Slack é aquilo que o IRC deveria ter sido e que nunca foi. E, portanto, existem muitos canais específicos, muitas comunidades dentro do Slack dedicadas a 100% à tecnologia. Existem topic channels onde, obviamente, os recursos tecnológicos utilizam para dialogar entre si sobre determinada tipologia tecnológica, para falar de determinado tipo de código ou outro tipo de situação. Portanto, o Slack acaba por ser também, e a integração dentro destas comunidades acaba por ser relevante. Da mesma forma que o talento tecnológico tem as suas comunidades, obviamente, os recrutadores tecnológicos também têm essas comunidades. E existem muitos recrutadores tecnológicos que também estão presentes dentro de todas estas plataformas e dialogam também entre si sobre estratégias para atrair e para reter esse mesmo talento. Eu sei que hoje temos aqui pessoas que trabalham efetivamente dentro desta área. Eu pertenço a algumas dessas comunidades. O TechHC, por exemplo, que foi criado aqui em Portugal também, é uma boa referência dentro do Slack sobre como recrutar talento tecnológico. E, portanto, são apenas alguns dos locais
que eu gostava de trazer relativamente à questão do placement. E, portanto, termino aqui só uma breve apresentação sobre esta área e agora vou avançar para um estudo de caso específico. Como é que nós então utilizamos esta referência? Como é que nós utilizamos toda esta informação para apoiar as nossas organizações na procura de talento tecnológico? Vou falar de um caso específico de uma empresa tecnológica espanhola e não portuguesa. Não vou mencionar o nome, mas o desafio era efetivamente isto. Era uma empresa que estava com dificuldades. Apesar de ser uma tecnológica, estava com dificuldades em atrair. Muitas organizações, como provavelmente as vossas organizações, também passam por essas mesmas dificuldades. Portanto, o perfil era muito simples. Eles precisavam de engenheiros e precisavam de engenheiros especializados em determinada tipologia de informação, mas precisavam dessa mesma informação. Portanto, o desafio que nos foi lançado é como é que nós conseguimos atrair melhor. E então, isto é mais ou menos o nosso modelo, como nós trabalhamos. Trabalhamos muito com uma componente analítica, com data, porque sem data a coisa não funciona. Trabalhamos muito num processo cêntrico, a tal questão da centricity que a Débora tanto falou, que é os candidatos hoje em dia têm que se sentir os heróis dos processos. Se não se sentem os heróis do processo, abandonam. Como a Débora falou, ainda bem que estamos alinhados, velocidade, não pode haver dentro desta área processos demorados ou longos. Tem que haver também a tal questão da customização que a Débora também falou, portanto tudo isto que está aqui a Débora acabou por mencionar. A customização. Porque lá está, estes candidatos têm essa expectativa, não querem um one size fits all, querem cada vez experiências mais customizadas àquilo que é as suas próprias áreas de interesse. E depois os interfaces adaptados. Porque as pessoas querem trabalhar e querem fazer isto nas plataformas onde estiverem. Forçar uma pessoa a estar a trabalhar num desktop pode não ser o melhor. A pessoa pode estar no mobile, pode estar no tablet, pode estar... Portanto, ter essa adaptação é muito importante. E lá está, temos tantos touchpoints hoje em dia que o processo não é tão linear como era há uns anos atrás. E é isto que efetivamente nos levou a pensar neste desafio em concreto, que é um exemplo de vários, que nós efetivamente já fazemos com vários, mas isto é a jornada normal do candidato. O que muda mais e aquilo que mudou mais nos últimos anos é logo aqui o primeiro ponto, o ponto do estímulo, o trigger. Porquê? Porque enquanto no passado o trigger era único, hoje em dia o trigger é diverso. E o que acontece é que o candidato é impactado em muitos locais diferentes para uma mesma oferta de emprego. E as empresas têm que se focalizar efetivamente em trabalhar cada um desses pontos de contacto. Depois, relativamente à oportunidade, lá está, os candidatos depois vão à procura de informação. Começamos a trabalhar então o segmento de Employer Branding, vão a um Glassdoor da vida, vão procurar o que é que as pessoas de IT que estão dentro da organização dizem sobre o que é trabalhar dentro dessa organização. E então aqui temos o ZMOT, que é o Zero Moment of Truth, está aí em baixo, que é muito, muito importante. Após a tarefa do descobrimento, começa a gerar-se o interesse ou não. Aqui pode-se dar o abandono do processo ou pode-se dar a continuação do interesse. Finalmente, há uma tomada de decisão e depois, já dentro da organização, dá-se a parte do advocacy, que é muito importante, que muito poucas organizações, infelizmente, também trabalham a componente do advocacy e utilizar os colaboradores como promotores da própria marca. E então, este processo em concreto desta empresa, o que é que nós fizemos? Começámos por trabalhar um claim, que é muito importante. O claim, neste caso concreto, é direcionado efetivamente para talento tecnológico e era o Gap to the Core. Isto ligava-se muito com aquilo que era a proposta de valor da marca pré-existente, mas nós depois fizemos o drop-down desse, trabalhámos a proposta de valor e endereçámos um pouco melhor para esse. Fizemos aqui, obviamente, depois a linha gráfica, em que começámos a trabalhar e fizemos as derivações gráficas. E então, a prova do conceito. Qual era então o desafio? O desafio era recrutar jovens engenheiros, e o que é que eles procuravam? O que eles procuram é o mesmo que a maior parte procura, desafios. O que eles procuram é desafios. E o mote da empresa era o At the Core, e nós desenvolvemos isso para o Get to the Core porque tinha que ver que as pessoas estão no centro da tomada de decisão da organização, mas estes jovens talentos, o objetivo é chegar até esse mesmo centro da tomada de decisão. E então começámos a trabalhar o conceito do Get to the Core
mostrando o quê? Diversidade de projetos, porque aquilo que não pode existir e não podia existir, quer seja em talento tecnológico ou não, uma pessoa, um informático, vamos imaginar um engenheiro informático, a pior situação que lhe pode surgir é, trabalhando numa empresa fora da área tecnológica, dizerem-lhe que eles vão ser o suporte técnico. É uma área que hoje em dia, já nenhum engenheiro informático hoje em dia quer ser o suporte técnico. E, portanto, querem desafios. Eles querem estar sempre constantemente a mudar, querem um ambiente de trabalho dinâmico. E, portanto, isso é necessário mostrar dentro da linha de comunicação. E o que nós fizemos foi exatamente isso, mostrar a diversidade de projetos, um ambiente de trabalho agradável, uma equipa com liderança e que fosse motivadora, os projetos únicos e exclusivos. E este, efetivamente, é um dos handicaps que nós ainda hoje continuamos a verificar. Muitas organizações têm projetos fenomenais. Nós hoje em dia somos confrontados com áreas como a banca, que têm projetos tecnológicos extraordinários, mas que não os comunicam. E ao não os comunicarem, a atratividade para o talento tecnológico reduz significativamente. Porquê? Porque no top of mind desses candidatos, a banca surge como algo que é muito estável e muito pouco dinâmico. Portanto, é preciso quebrar com essas linhas. E, portanto, as imagens que foram utilizadas, o conceito era muito isto, portanto, utilizou-se o céu e o sol como uma metáfora para o futuro brilhante, para o futuro apaixonante, para algo inspirador. Portanto, tudo isto é pensado de uma forma global quando se faz uma campanha de atratividade para um segmento específico, neste caso concreto para o setor tecnológico. O tom de voz também, a forma como se comunica. A maior parte das organizações tem dificuldade também aqui, porque lá está, dependendo do setor de atividade, o talento tecnológico tem uma forma de comunicar muito, muito particular. Lá está, mesmo sendo empresas muito formais, a expectativa do talento tecnológico é a informalidade e um discurso muito, muito direto. E, portanto, esta empresa, obviamente, tinha essa linha tecnológica, obviamente, e adotou essa tipologia de comunicação. As mensagens fundamentais também passavam muito por mostrar os projetos exclusivos. Este exemplo que estava aqui já era no final, era uma área de registro, mas a lógica é sempre mostrar que não trabalhar na organização A, B ou C não implica estagnação, tem que ser algo que implique movimento, que seja dinâmico. Portanto, a linha de comunicação fundamentalmente baseava-se nisto. Isto tinha uma outra área concreta, isto depois teve eventos live, onde as pessoas puderam aceder a comunicações que correram em diversas plataformas e, portanto, foi um projeto efetivamente muito, muito interessante. E neste projeto concreto, a jornada do candidato foi esta que estava aqui. Portanto, trabalhar employer branding através da definição do target, que estava definido. Isto começa sempre assim, e pode parecer algo simples, mas a definição de targets é relevante, porque lá está, mesmo do talento tecnológico, existem tantas tipologias de talento, com diferentes linguagens que são trabalhadas, e portanto, logo definir uma candidate persona, eu sei que os estrangeirismos não ajudam, é verdade, mas a definição logo do perfil que nós estamos à procura é fundamental. Depois disso, obviamente, fazer campanhas, e tal como o Bernardo também mencionou, campanhas pagas. Porquê? Aqui o orgânico, apesar de ser relevante, não funciona. Mais uma vez. Ou seja, cada vez menos está a conseguir ter tração junto deste tipo de target. Então, obviamente, para impactar estes perfis, vamos ter que fazer campanhas pagas para conseguir chegar. Criação de landing pages específicas. Porquê? Apesar dos sites de carreira dos portais de carreira serem relevantes, muitas vezes são direcionados para tantos perfis que acabam por não ser enquadráveis para este perfil em concreto. Então a criação de landing pages específicas para a atração de perfis concretos acaba por ser muito relevante. Killer questions, porquê? Mais uma vez para fazer alguma triagem dos perfis que entram aqui. Testes, e aqui os testes podem ser de diversas tipologias, assessment centers em que incluem diversas tipologias de testagem. A Codility aqui, lá está, acaba por ser relevante pela testagem que permite fazer, mais direcionada para este talento. E finalmente muitos analytics e a parte do recrutamento. Este foi a jornada do candidato deste projeto em concreto. E para terminar, não querendo levar muito tempo, que depois posso responder mais nas questões, como é que isto concluiu?
Eu vou-vos mostrar só uma parte da landing page deste projeto, que basicamente era esta. E eu ressalto apenas e só, voltando ao início à questão do placement, vejam bem onde é que a reunião era feita. Está ali. Se queres saber como, esperamos no Twitch. No Twitch, portanto, direcionar o talento de forma específica, onde ele se encontra, no dia 31 de março, foi agora, portanto, isto foi muito recentemente, às 17 horas. Portanto, isto para mencionar que, efetivamente, como é que se constrói um processo de atração de talento tecnológico, tem diversas vertentes, pensar e equacionar diversos modos. Eu, obviamente, centrei-me aqui mais na questão do placement, porque achei que era mais complementar àquilo que, efetivamente, os outros dois oradores iriam falar, mas, obviamente, é importante pensar no placement, nas mensagens, em toda a estratégia que está subjacente. Portanto, espero que tenham gostado. Isto é um pouco daquilo que nós fazemos e espero que possamos ajudar também todos vós, em conjunto com a Codility, com o Glassdoor e com a APDC, obviamente, em todas estas áreas que têm que ver com a atração e com a retenção de talento. Obrigada Miguel, por teres também trazido aqui um conjunto de outras ferramentas e outras visões, não é? E também pensar um bocadinho em conjunto como é que partilhar algumas experiências que possam levar os nossos participantes que nos estão a assistir, não é? E de outras empresas a pensarem naquilo que lhes falta fazer, qual é a jornada que precisam de complementar, não é? Exatamente. E nós na nossa call de alinhamento, e até para testar a plataforma, também trocámos algumas ideias muito interessantes com a Débora e com o Bernardo e contigo, sobre o que ainda falta fazer e o que ainda falta fazer para as empresas que não são do meio tecnológico, porque agora falámos muito também, focámos muito em empresas mais tecnológicas e processos de recrutamento para quem conhece e conhece o seu público-alvo e sabe onde é que ele interage, não é? Sabe onde é que ele convive, mas empresas mais tradicionais que se debatem com a escassez de talento tecnológico e que possam não ter tão presente, claro que podes-me dizer assim, olha, procurem-nos que a gente ajuda-os. Eu sei que me podes responder isso. De todos, Sandra. E o Bernardo, mas aqui o tema tinha a ver, eu fiquei muito curiosa e gostava que trouxesses, eu se calhar começava já por ti, depois passávamos aqui a conversa, mas fiquei muito curiosa com esse recrutamento para empresas mais tradicionais e o efeito que a adaptação ou a falta às vezes de comunicação de projetos de índole tecnológico e daquilo que as empresas estão a fazer nessa área, como isso pode ser altamente atrativo para candidatos, não é? Porque se eu tiver uma... Eu gostei muito da expressão também que a Débora usava, que era... Como é que ela... Peraí que eu até escrevi aqui, achei engraçadíssima. Ela dizia que se for uma empresa com grande logo, as empresas tecnológicas com grande logo, as empresas que não são tecnológicas com grande logo, mas querem recrutar talento tecnológico, precisam também dizer para que é que precisam de recrutar esse talento, quais são os seus desafios, não é? Qual é a sua proposta de valor em termos de desafio profissional? Sem dúvida, Sandra. Esse efetivamente é uma das áreas com as quais nós nos temos debatido. Porquê? Porque não é fácil, muitas vezes, para os recursos humanos, que é quem normalmente lidera estes processos, ter uma noção muito, muito clara do que é que efetivamente estes perfis estão à procura. E muitas vezes aquilo com que nós nos deparamos é um gap em duas áreas distintas, que é o copy. Muitas vezes os textos não são totalmente direcionados e apelativos para este target em concreto, e depois nas próprias imagens, que é outra área que é muito, muito difícil. E, portanto, estas organizações que não são propriamente tecnológicas deparam-se com desafios acrescidos face às tecnológicas. O principal desafio com que elas se deparam é efetivamente aquela noção, aquela tendência de pensar que uma empresa de um determinado setor, vamos imaginar logística, por exemplo, que seja, estou aqui a dar um exemplo, aquilo que necessita de talento tecnológico é para fazer um suporte técnico, é para estar a apoiar as pessoas nos seus computadores, a fazer aquela gestão, quando muitas vezes hoje em dia já não é. Quantas empresas é que nós conhecemos que neste momento já estão a trabalhar com projetos de realidade aumentada? Aliás, este período que agora surgiu foi muito importante e muito relevante e ajudou muitas empresas não tecnológicas, porque Portugal foi alvo de imensos cyber-attacks. Muitos cyber-attacks. E, portanto, houve muitas empresas que dedicaram e que fizeram um esforço acrescido de comunicar, efetivamente,
dentro dessa área da importância da segurança informática. E neste momento estão a ser desenvolvidos muitos projetos tecnológicos para garantir efetivamente a segurança dessas organizações. O continente, como nós sabemos, esteve em baixo durante muito tempo. Mas efetivamente, comunicar especificamente projetos internos que estão a surgir na área da realidade aumentada. Existem tantas organizações que estão a fazer. Eu dei o exemplo da banca, porque a banca efetivamente acaba por ter projetos interessantíssimos que depois acabam por não ser efetivamente comunicados, que acabam efetivamente por não ser comunicados. Portanto, aqui é ser um pouco mais estratégico, pensar, e como eu disse, fugir um bocadinho daquela norma que existe de achar que o recrutamento desta tipologia de talento pode ser feita da mesma forma que o restante. Portanto, campanhas pagas são importantes, porque posicionar o anúncio à frente dos candidatos é neste momento fundamental. Ok? Portanto, de uma forma geral eu diria que é mais isto, mas obviamente a Débora e o Bernardo podem também... Mas eu tinha aqui uma questão que eu queria colocar ao Bernardo, que chegou-nos agora do Vasco Filipe, colocou aqui no Q&A, na nossa opinião e em termos práticos, como é que o marketing e os recursos humanos podem trabalhar em conjunto nos temas do employer branding e da experiência do candidato, não é? Eu começava agora com o Bernardo, depois passava aqui à Débora, mas também dando aqui uma chega àquilo que o Miguel acabou de comentar, de que é preciso partilhar os projetos e aquilo que são as nossas expectativas de resultados e trabalho ou de propósito que vamos dar ao nosso candidato. Sabemos que também muitas das vezes as empresas não querem comunicar porque também não querem desvendar à concorrência aquilo que estão a trabalhar, não é? Mas mesmo assim, e agora passando para a pergunta do Vasco, se o marketing que trabalha tudo o que é o posicionamento do produto, da marca da empresa e do que é que a empresa quer vender, não é? Todas as empresas em algum momento querem vender, querem... e como tu disseste que eras vendedor, não era, Bernardo? Por isso é que eu comecei logo por ti. Tudo bem, não. Se as empresas que são vendedoras, em algum momento querem vender o seu produto, se disserem ao candidato dos recursos humanos, não é? Que os recursos humanos têm que procurar. Nós queremos, para nos ajudares a completar esta missão, para nos ajudares a fazer isso também contribui para o employer branding, não é? Sem dúvida alguma, é uma boa pergunta, inclusive porque é curioso, muitas vezes o meu point of contact no cliente não é o departamento de recursos humanos, obviamente que também passa por departamento de recursos humanos, mas muitas vezes é diretamente com a equipe, com o diretor de marketing, porque quem vai vender a empresa, quem vai passar a mensagem do que é trabalhar na empresa, as condições da empresa, a dinâmica de trabalhar na empresa, etc., é o departamento de marketing. Quem tem esse conteúdo, quem tem essa informação, é o departamento de marketing. Portanto, o departamento de marketing, na hora do recrutamento, é fundamental, principalmente no que toca ao employer branding, porque são eles que sabem que conteúdo têm, são eles que sabem como passar a mensagem. Obviamente que trabalham em conjunto com o departamento de recursos humanos, mas quem tem o controle do employer branding é efetivamente o departamento de marketing. Portanto, é crucial o departamento de marketing na questão do employer branding, sem dúvida alguma. Sim, mas Bernardo, tu estavas a dizer que o teu ponto de contacto é o marketing, mas normalmente e até começando aqui por quase uma definição do que é o employer branding, não é? Que é a questão de gerirmos e influenciarmos a reputação da empresa enquanto empregador. E isto não só para os candidatos a emprego, não é? Mas também para os seus próprios empregados e para acionistas, para outras partes interessadas. Mas no caso de trabalhar o employer branding com o marketing, tu sentes que as empresas estão totalmente alinhadas com os RHs naquilo que é a necessidade de captação de recursos? Há um bocado de tudo, mas efetivamente há bastantes casos em que há alguma divergência entre o departamento de marketing e o departamento de recursos humanos. Porque muitas vezes o departamento de recursos humanos quer volume, quer currículos, e o departamento de marketing não quer só isso. Quer passar a mensagem correta do que é trabalhar na empresa, quer garantir que vão buscar o talento necessário, quer garantir que esse talento é apropriado para o que a empresa está à procura e quer garantir que as pessoas estão felizes a trabalhar na empresa, porque isso vai repercutir no feedback que os colaboradores vão dar sobre a empresa. Portanto, Claro. há um mix importante. É preciso haver qualidade no recrutamento e, obviamente, é preciso haver volume
no recrutamento. Mas o mix é fundamental para garantir que as pessoas que são contratadas sabem para o que vão e vão trabalhar felizes e, por consequência, vão dar um feedback positivo da empresa e vão Sim. querer continuar na empresa, portanto, a retenção é grande. E, ao mesmo tempo, o Departamento de Recursos Humanos quer volume. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre o Departamento de Marketing e o Departamento de Recursos Humanos, sem dúvida. Claro. Aliás, isso vem na linha daquilo que o João Alvi acabou de comentar aqui para todos nós, para os panelistas, não é? Para os oradores, que quem vende as empresas são os colaboradores e os testemunhos, as experiências que eles partilham, não é? Que a área de gestão de pessoas, com o marketing, apenas constroem estratégia e comunicam a mesma, em sintonia com aquilo que é a administração. Mas, na verdade, nós quando estamos no lado do consumo, procuramos validar muito os reviews dos nossos pares, não é? De quem está no nosso mesmo posicionamento. Sandra, posso só dar um inputzinho? Só dar aqui uma nota, que é o employer branding. Como eu acho que é efetivamente importante a clarificação logo do conceito. Portanto, o conceito em si tem a ver com isso, com a reputação enquanto empregador. Mas tem 3 universos distintos, Sandra. Os 3 universos são muito simples, que é a visão que o topo estratégico tem da organização. Este é uma área muito importante para o employer branding. A segunda são os colaboradores internos da organização, que é outra visão distinta da visão da gestão de topo. E, finalmente, a visão do exterior, que é a visão dos candidatos e dos restantes. É o conjunto destas 3 visões que constrói aquilo que é, efetivamente, a marca empregadora. Porque lá está, o marketing, como eu disse há pouco, existe o tal iceberg. Nós podemos tentar influenciar aquilo que é a percepção da nossa marca empregadora, mas nós influenciamos só um bocadinho de nada. Porque aquilo que efetivamente é a nossa marca empregadora é aquilo que as pessoas dizem de nós, não é aquilo que nós dizemos que ela é. Portanto, o marketing e os recursos humanos tentam influenciar o máximo que podem. Pode não surtir qualquer tipo de efeito. Okay? Claro. Portanto, o employer branding efetivamente é muito uma estratégia de longo prazo, trabalhada não apenas só, nem pelo marketing, nem pelos recursos humanos. Aliás, esta é uma discussão antiga, porque, aliás, eu tenho uma comunidade há muitos anos na área de employer branding e sempre surgiu esta questão se employer branding é recursos humanos ou é marketing. Não é nem um nem outro. Existem muitos a dizer que, obviamente, o employer branding é uma função de negócio que liga todas as restantes áreas. E, portanto, eu só clarificar que, efetivamente, um dos problemas que nós temos é esta divisão por silos. As empresas não são silos. O marketing e os recursos humanos são trabalhadores dentro de uma mesma organização que tem que estar focada, efetivamente, em gerar valor para a mesma. Não interessa, portanto, isto é um projeto dentro da organização. E se calhar trabalhar, as empresas tecnológicas já não trabalham muito com esta lógica de silos, efetivamente. Portanto, não interessa, isto é um projeto comum dentro da organização que deve ser multidisciplinar. Não há recursos humanos nem há marketing. Há, efetivamente, o trabalhar a marca empregadora por diferentes funções dentro da organização. Mas, Débora, então a experiência do candidato. Eu vou pegar um bocadinho aqui no que o João Alvim disse e realmente o que faz realmente a prestação da empresa é realmente os colaboradores e por isso é que os departamentos de marketing, sei de várias empresas que têm uns subdepartamentos de marketing que só fazem employer branding, só trabalham nisto. Por isso é que existem os Instagrams, life at qualquer empresa que seja, para realmente, que é para os colaboradores poderem fazer as suas partilhas, que é trabalhar naquela empresa, e para a própria empresa poder fazer fotos dos eventos, de todos os bónus, de todos os perks que tem trabalhar naquela empresa e dizer, olha, é bom trabalhar aqui, a life at empresa X é assim, se vieste trabalhar para nós, é isto que vais ter. E é isso que eu vejo. Sim, isso é engraçado. Concordo. Desculpa, Sandra. Eu concordo, mas é preciso ter atenção e é preciso ter cuidado que a mensagem de uma empresa e uma imagem de uma empresa é fundamental e é muito importante. E, efetivamente, quem constrói essa imagem são as pessoas que trabalharam e são as pessoas que dão feedback, e por isso é que o Glassdoor é o quê? É uma plataforma onde os colaboradores e ex-colaboradores deixam as suas avaliações. Agora, é preciso ter muito cuidado e é preciso perceber que é preciso controlar a mensagem, é preciso controlar quem põe, como põe, quando põe e o que é que põe. É preciso responder às avaliações, é preciso dar feedback àquilo que acontece. Não pode ser uma plataforma aberta em que cada um mete as fotografias que quer e mete os comentários que quer. Não. Tem que haver um certo controlo dentro do Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Marketing e os departamentos que quiserem, para passar a mensagem certa. Porque se for uma plataforma aberta e cada um mete o que quer,
é complicado gerir. Corremos Portanto, riscos. Mas, Bernardo, tu agora preciso ter tocaste cuidado. aqui, tu aqui tocaste agora aqui um aspecto controverso, não é? Porque na verdade há bocadinho a Débora falava na importância da confiança e como é importante nós valorizarmos a confiança também no processo de recrutamento, não colocar em causa. Eu percebo o que tu estás a dizer, estás a sentir as dores das empresas e estás a alertar para o efeito, para a necessária acompanhamento que estas iniciativas de live no Instagram ou outras de espontaneidade têm que ter por parte da gestão no contexto da empresa, de responder a questões e isso, não é? Mas se calhar o tema de hoje em dia de tudo ser acessível e tudo, tivemos agora também o tema da guerra, não é? Tudo passou a ser acessível e visualmente à distância de uma câmara. Portanto, no contexto também das empresas, isso deve ter algum efeito de atração para quem anda à procura de um ambiente mais informal, mais descontraído, maior confiança, de interação direta com os outros funcionários. Claro que isso também levanta riscos. Por exemplo, um dos projetos, deixa-me só comentar uma coisa rápida, um dos projetos que nós temos estado a pensar fazer no contexto da PDC era demonstrar alguns dos talentos, não é? Até numa lógica de contagiar outros jovens para as carreiras tecnológicas. Mas isso levanta-nos o tema que é, será que as empresas estão disponíveis para partilhar os seus talentos? Ou, já estão, ou a ameaça do LinkedIn já é suficientemente forte? Sandra, eu relativamente a isso também, não querendo monopolizar aqui um bocado a conversa, só dizer, todos nós temos experiências pessoais e dizer, eu vou partilhar muito rapidamente só uma experiência. Eu integrei uma empresa multinacional canadiana em que no processo de acolhimento me é dado 2 blocos gigantescos de folhas para ler e em que numa dessas folhas dizia claramente que eu, enquanto colaborador, estava proibido de partilhar o que quer que fosse da organização. Quem me conhece sabe que eu sou um curador assíduo de todo o tipo de informação. Isto para mim é uma linha vermelha brutal. E estar a criar numa empresa hoje em dia, estar a tentar criar grilhões para que os colaboradores não possam partilhar o que quer que seja, é a antítese do que efetivamente é tudo isto que nós estamos aqui a defender. Estas organizações têm um futuro a médio e longo prazo muito negro, porque lá está, não interessa se é tecnológico, se não é tecnológico. A partilha ocorre, seja mais visível ou menos visível. Isto que o Bernardo estava a dizer é verdade, mas também quem trabalha dentro destas áreas sabe que a criação e a tentativa de criar os projetos de advocacy, aquilo que estávamos todos a mencionar, também não é simples. Nós chegamos junto dos colaboradores e dizemos, olha, eu quero que tu integres este projeto e que sejas um dos nossos embaixadores de marca. Muitos colaboradores não o querem ser e não o querem fazer. Porquê? São décadas em que a tal questão da confiança não esteve presente. É difícil. Portanto, estar à espera que efetivamente isto um dia para a noite, todos os colaboradores vão começar a partilhar quão bom é trabalhar na empresa A, B ou C, isto não existe. Sim. Não existe. Isto requer esforço, mais uma vez também, não é fácil. Requer esforço até para identificarmos esses embaixadores que estão disponíveis para serem embaixadores da empresa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Débora, queres... Sim, do meu ponto de vista da candidate experience, não é? É um bocadinho aquilo que o João Alvim disse também, que é o futuro é transparente, a transparência é cada vez mais importante para a empresa se tornar atrativa, não é? Uma empresa, eu vejo como candidata, não é? Uma empresa que não me mostre transparência, não transparência e confiança, eu não vou querer trabalhar ali. Eu quando me mudei de Portugal para Londres, eu pensei, eu vou mudar ao luxo, não é? Entre aspas, de escolher uma empresa com quem eu me identifico, em termos de valores culturais, que agora também é muito importante, não é? Ou seja, eu nunca iria trabalhar para uma empresa que não fosse, ou que eu não achasse que fosse transparente. Claro que depois há sempre coisas, não é? Que nos passam um bocadinho ao lado. Mas que eu, na minha opinião, achasse, ok, se esta empresa não é transparente, eu não vou trabalhar para lá. Sim, sim. Até porque já não sei qual de vocês é que referiu que o processo está completamente invertido. Não sei se fostes tu. Fui É a Débora. O processo está completamente invertido, não é? Não é a empresa que escolhe o candidato, mas é o candidato que escolhe a empresa. Exatamente. Eu quando mudei, eu escolhi a empresa para onde fui trabalhar, tinha outras ofertas e eu escolhi a empresa para onde fui trabalhar. E se calhar
e não era mesmo a empresa que na altura me oferecia o melhor salário, mas era a empresa que tinha o melhor equilíbrio entre salário e cultura e work-life balance, não é? Sim. Exato, e as outras regalias, não é? E que te oferecia o projeto de futuro que tu achavas com que te identificavas melhor, não é? Exatamente. E houve ali uma coisa que há bocadinho o Bernardo, quando estava a falar da apresentação, da construção do employer branding, e utilizavas muitas vezes a expressão que é, esta empresa não tem um employer branding trabalhado, mas mais numa lógica de montra daquilo que era as coisas que estavam nas vossas plataformas de apresentação dos vários conteúdos, não é? Do que é a empresa, qual é a missão, qual é os valores, qual é os reviews dos candidatos e isso. E eu só me lembrei de uma expressão que todos nós conhecemos, que é: só existe uma oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E nesse contexto, Bernardo, o que é que tu achas que as empresas no geral deveriam partilhar? Já sabemos que uma live no Instagram não. Estou a meter contigo, não é? Mas o que é que tu achas em geral que achas que atenção, é importante? Se calhar passei a ideia errada. Eu sou completamente a favor das empresas serem abertas, tanto que trabalho no Indeed e no Glassdoor, as pessoas podem fazer as avaliações livremente sobre as... Exato. Não, mas eu percebi, tu falaste que é preciso haver curadoria, não pode ser uma coisa feita de forma espontânea, percebeu-se claramente. Efetivamente. Em relação à tua pergunta, eu acho que há duas questões importantes. Primeiro, explicar, porque muitas vezes os candidatos vão à internet e chegam, seja por que maneira for, a ofertas de emprego de empresas que nunca ouviram falar. A verdade é essa. E, portanto, o ponto número 1 é explicar o que é a empresa, o que é que fazem, como fazem, onde trabalham. Isso pode parecer básico, mas é realmente importante. E depois tentar, de diferentes maneiras, tanto em fotografias como em vídeos, explicar a dinâmica de trabalhar na empresa, o dia-a-dia na empresa, porque isso é muito importante para os candidatos, perceberem onde é que eles vão estar a maior parte do dia, em que condições, em que dinâmicas, há eventos de equipa, não há eventos de equipa, como é que são os escritórios, etc. Portanto, todos esses detalhes, essa informação é fundamental na altura do candidato e, como a Débora estava a dizer bem, escolher onde quer trabalhar, porque na área da IT as pessoas escolhem onde querem trabalhar, não são escolhidas para trabalharem. E, portanto, tudo que sejam estes pequenos detalhes do que representa, o que vai ser o dia-a-dia dessas pessoas na empresa, é fundamental serem partilhadas. Luís Miguel, e além do elefante na sala, que outros aspectos é que tu achas que são cada vez mais valorizados e oferecidos pelas empresas tecnológicas? E não tecnológicas. A pergunta vou refazê-la. Além do elefante na sala, do salário, não é? Que outros aspectos é que tu achas que devem ser oferecidos pelas empresas em geral para atrair talento tecnológico? Aquilo que é a vossa experiência. É assim, há vários pontos que obviamente são fundamentais. Tal como eu disse ali, a criação do propósito, tal como a Débora disse, a cultura acaba por surgir logo em segundo lugar. Portanto, a identificação com aquilo que é a organização e com aquilo que a organização faz. Mas mesmo aí, muitas organizações não comunicam como deve ser. Temos cada vez mais organizações a abordar temas como a sustentabilidade, como a diversidade, mas que depois não são bem comunicados. E, portanto, os candidatos depois acabam por ter alguma dificuldade também em perceber o posicionamento das organizações. O Glassdoor tem uma área específica dedicada, por acaso, a esta área que é muito interessante, à diversidade, e as organizações podem colocar lá o seu perfil de diversidade. Mas o alinhamento cultural é muito importante, e a questão do propósito. Por isso é que, quando eu há pouco mencionava a questão dos copies, porque é que o copy é relevante? O copy é relevante porque nós dizemos assim, a imagem é o que chama, mas o copy é o que vende. Eu só vou comprar aquela oferta de emprego se o copy efetivamente me levar a fazer essa aquisição. E o copy tem que mencionar várias coisas. Tem que mencionar efetivamente a função, o que é que a função é, de uma forma breve e resumida, e a tal questão da cultura e do alinhamento com a cultura da organização. Estes são os principais, porque se nós andamos para trás, há uns anos atrás também, a lógica do employer branding estava muito situada nos perks. E dentro do talento tecnológico, todos nós nos lembramos que a lógica de venda era ter os matraquilhos na sala e era ter... E há muitas organizações que ainda acreditam que efetivamente isso assim, não digo que é irrelevante. Só que o que acontece, isto está estudado... é que isto são uma espécie de shots de adrenalina, em que eu coloco o matraquilho e aquilo aumenta-me ali o meu engagement interno durante um período, mas depois volta a decrescer mais para a frente. Portanto, aquilo que se espera são ações mais de longo prazo.
E as ações de longo prazo, há um livro giríssimo sobre isto, começa tudo efetivamente no momento da descoberta. Há uma coisa, Sandra, que não pode nunca falhar, que é aquilo que eu digo é aquilo que tem que existir efetivamente, porque aquilo que leva a que a maior porcentagem de pessoas abandonem as organizações, há imensos estudos sobre isso, é a gestão de expectativas. É verdade. Aquilo que eu comuniquei nas entrevistas é aquilo que depois tem que existir dentro das organizações. E o gap de expectativas, quanto maior for, pior vai ser. E por isso é que nós encontramos muitas organizações que vendem a melhor experiência do mundo, chegamos lá dentro e depois a experiência não é tão brilhante e acabamos por ter depois taxas de saída muito elevadas dentro dessas organizações. Eu diria, Sandra, em resposta direta, salário sim, cultura em segundo lugar e depois, obviamente, um conjunto de benefícios importantes. O Glassdoor tem 6 pilares para a construção da EVP, todos eles são relevantes e todos eles são importantes. Portanto, é mais ou menos olhar para a proposta de valor, construir uma proposta de valor que seja adequada à organização. Não existe uma proposta de valor, a mesma proposta de valor não serve para duas organizações, portanto as propostas de valor têm que ser criadas e concebidas em concreto para cada organização. Sim. O professor Nadim Habib da Nova é que tem um vídeo muito popular sobre o que é qualidade numa comparação entre a TAP e a Ryanair, não é? E bate também muito naquilo que estavas a dizer, a qualidade é quando as nossas expectativas são correspondidas ou até excedidas, não é? Portanto, isso passa a ser transversal a qualquer aspecto na nossa vida, mesmo na forma como nós avaliamos o nosso trabalho e em si o local onde os nossos colegas e o local onde vamos trabalhar. Mas olha, estamos mesmo aqui na reta final, passava aqui a palavra à Débora se queria partilhar mais aqui alguns insights em termos de conselho para quem nos está a ouvir de empresas recrutadoras de talent tech, daquilo que é, pronto, já tu disseste resumidamente no início, mas quiseste deixar aqui um último conselho? Eu acho que, principalmente para empresas de tech em Portugal, acho que é mesmo muito, muito, muito importante que acompanhem, eu não vou dizer o resto do mundo, porque o resto do mundo também não é ótimo, mas que acompanhem as boas trends, porque o talento em Portugal é imenso, imenso. Eu tenho vários colegas, várias pessoas com quem me paro neste meu caminho que estão a sair de Portugal exatamente porque as condições que lhes dão tanto no processo de recrutamento como depois não estão a ser as mais favoráveis, não é? Porque encontram melhor noutro sítio, tal como aconteceu comigo. Portanto, para mim, sigam as boas trends. Mas tu estás em Londres, não é? Eu estou em Londres, sim. Pronto. Mas estás a trabalhar em Londres para geografia? É uma empresa polaca. O meu hub é em Londres, todos os meus managers são de Londres, mas a empresa em si é polaca. Mas podias estar em Portugal ou não? Ou tens que estar aí fisicamente? Eu tenho que estar aqui fisicamente, porque eu como o hub é aqui, eu tenho que descontar aqui, tenho que viver aqui. Okay. Pois, o tema é mais um tema fiscal, não tanto um tema de qualidade de vida ou de... Não, eu por mim morava em Portugal, sem dúvida. Eu digo sempre isto, eu por mim, ninguém se muda para Londres porque adora o tempo, não é? Porque eu por mim adorava continuar a morar em Portugal e se algum dia tiver as mesmas condições que tenho aqui em Portugal, eu não penso duas vezes, volto. Claro, se tivesse essas condições trabalhando a partir de Portugal, estarias a partir de Portugal. Em Portugal, isto é um tema que a gente vai discutir no nosso congresso, não é, Miguel? Exatamente, é isso mesmo. Pronto. Bernardo, então e últimos conselhos para as empresas? Trabalhar o employer branding na Glassdoor, na Indeed? Pessoalmente eu vivo em Dublin e podiam-me pagar 50% menos e eu ia viver para Portugal, portanto. Mas enfim, são outros assuntos. Não, sem dúvida alguma, espero que tenha conseguido passar a mensagem correta da importância do employer branding, do controle do employer branding, porque não só reflete na mensagem e na imagem da empresa, mas também reflete muito na performance na parte de recrutamento. Portanto, é realmente importante. Muito obrigado pelo vosso convite. Ora, essa. Miguel, então fechas aqui o nosso webinar? Sim, senhor. Gostava de agradecer, obviamente, à PDC e à Sandra, obviamente, a disponibilidade que teve, agradecer ao Bernardo e agradecer à Débora por terem aceito, obviamente, também este convite e deixar só uma nota, porque muitas organizações, e eu como vivo dentro deste tema do Employer Branding também já há muitos anos, tenho visto uma progressão enorme
dentro deste tema aqui no nosso país. Nós temos tido uma evolução muito, muito interessante. Ainda estamos longe de muitas outras geografias, algumas delas inclusivamente falantes de português, como o Brasil, que já está mais evoluído que nós dentro desta temática, mas temos tido uma progressão interessante. Mas gostava só de deixar aqui uma nota que, por vezes, a partir do momento em que as coisas estão feitas, nós achamos que não precisamos de fazer mais nada. E uma das áreas onde nós aqui, Keytalent, também temos intervindo e que achamos que tem sido muito relevante para as organizações são as auditorias de marca que nós fazemos. Porque não é só depois de ter a estratégia concebida, o trabalho está feito e não precisamos de fazer mais nada. Portanto, nós muitas vezes, quando fazemos as auditorias de marca, percebemos que efetivamente isto é um trabalho contínuo. E, portanto, isto tem que ser ongoing, as marcas têm que se ir atualizando, têm que se ir renovando. Porquê? Porque vão entrando novos players no mercado, o mercado concorrencial vai se ajustando, vai se alterando e, por vezes, basta a entrada de um novo player para, efetivamente, o nosso mercado concorrencial se alterar e a nossa estratégia também ter que alterar. Portanto, gostava só de deixar esta nota que, muitas vezes, isto não é um one shot. O trabalho de employer branding, efetivamente, é um trabalho de longo prazo e que, efetivamente, tem que ser continuamente e permanentemente revisto dentro das organizações. Dentro do Talent IT, só para terminar, Sandra, muito rapidamente, dizer que acho que muitas organizações ainda não se aperceberam dos tempos difíceis que aí vêm para elas em termos daquilo que é a atração e retenção desta tipologia de talento e deixar nota que, efetivamente, convém que comecem a pensar muito, muito fortemente naquilo que são as estratégias que vão desenvolver para atrair e reter esta tipologia de talento. E para as universidades, só uma última nota também, esperar, obviamente, que comece a haver um maior interesse. A matemática acaba sempre por ser aqui um tema tabu, mas eu espero que efetivamente consigamos continuar a produzir o talento que estamos vindo a produzir e incrementar e aumentar o número de profissionais que estamos a colocar aqui no mercado, e a APDC, obviamente, com o projeto Upskill é importante também na introdução deste novo talento aqui em Portugal. Obrigado, Sandra. Muito obrigada a todos e obrigada também a quem nos acompanha online. E até uma próxima iniciativa, se não for antes, que seja no Congresso da APDC, que vai estar completamente disponível online. Podem fazer já o vosso registro em congresso.apdc.pt. A presença online será totalmente gratuita e até lá iremos desenvolver alguns passatempos para convidar algumas das pessoas já registadas no online para poderem participar presencialmente. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada a todos. Obrigado. Bom dia.